Bem-vindo ao curso de calculadora HP12C. Vamos tentar entender como essa pequena máquina pode ser um excelente aliado no nosso dia a dia. Você vai acompanhar comigo detalhadamente como essa pequena maquininha pode ser poderosa se você souber utilizar os recursos que ela tem para você. A primeira função a estudarmos é o básico liga e desliga. Essa tecla que está aqui no lado inferior esquerdo, on, ligar, também é a mesma tecla que estaremos usando para desligar. Então, on vai servir para ligar e vai servir para desligar a sua calculadora HP12C. É bom lembrar também que a calculadora desliga-se automaticamente entre 8 e 17 minutos após ser utilizada. Basta você não tocar nela que ela automaticamente vai parar de funcionar. E que aparecerá um símbolo aqui no canto direito do seu visor de um asterisco quando a energia da bateria estiver quase esgotada. Então é bom também prestar atenção. A próxima tecla que vamos aprender é esta tecla que se encontra aqui praticamente no meio da calculadora, CLX, ou seja, limpar, clear, limpar tudo que se encontra no visor. Na hora que você apertar, você vai ver que a sua calculadora vai aparecer zerada. Existe também algo interessante a aprendermos, que é o separador de dígitos. Nesse caso aqui, estamos separando o dígito com uma vírgula. Após a vírgula, está aparecendo duas casas decimais. Por exemplo, se nós incluíssemos o número 1, 2, 3, você veria que após apertarmos a tecla Enter, apareceria duas casas decimais após o 3 com o 00. Se nós apertarmos o ponto e a tecla ON, você vai ver que vai mudar de vírgula para ponto, separando as casas decimais. Se fizermos de novo o ponto e a tecla ON, perceberemos que volta novamente a vírgula. Aí serve para você trabalhar o real ou para você trabalhar outra moeda como o dólar, que coloca o ponto e depois as duas casas decimais e a vírgula para separar as casas de milhares e de milhão. Diferente de como a gente faz, que a gente coloca geralmente o ponto separando os milhares e os milhões. Outro detalhe da nossa calculadora é que nós temos duas casas decimais, mas podemos ter bem mais. Se você pressionar e liberar o Fzinho aqui, ó, você vai perceber que ele aparece no visor aqui embaixo. E dessa forma você pode acrescentar as casas decimais com um número de 0 a 9, dizendo quantos dígitos você quer à direita da casa decimal. A configuração padrão é de duas casas, de duas posições à direita da casa decimal, mas nós podemos usar muito mais se assim desejarmos. Por exemplo, nós vamos aqui colocar 4 casas decimais. Veja que agora a calculadora apresenta 4 casas decimais após. Se você quiser voltar para duas casas decimais, é muito simples. Basta você apertar o Fzinho de novo, irá aparecer lá em cima, e agora clicar o número 2 e você verá que nós teremos apenas duas casas decimais novamente. A diferença entre um HP12C e as calculadoras convencionais está na forma de entrada dos dados, porque nas calculadoras convencionais executamos cálculos de uma forma direta, ou seja, nós obedecemos aquela sequência normal que aprendemos na matemática. Por exemplo, se eu quiser calcular 8 mais 3 igual a 11, eu vou colocar 8, você está vendo lá, mais, viu que já deu um número totalmente diferente no seu visor? Agora eu vou colocar 3, e aí eu procuro a tecla igual, e você vai ver que na calculadora HP12C não existe a tecla para igual. Pois é, você não encontrará.
A HP12C opera com o sistema de entrada de dados RPN, ou seja, notação polonesa reversa, onde nós introduzimos primeiro os dados separados pela tecla Enter e depois as operações. As operações são as mesmas que nós conhecemos: a de adicionar ou mais, a de subtrair ou menos, a de multiplicar ou vezes e a de dividir, que se encontra aqui no lado superior direito, no canto superior. Então veja só, se eu quisesse fazer aquela mesma operação, primeiro vamos aqui na tecla limpar, e aí vamos colocar 8, e aí eu coloco Enter para adicionar o 8, que era o número que eu queria, na memória da calculadora. E depois eu aperto a tecla 3 e digo que eu quero somar, adicionar. Então aperto a tecla mais. E aí a calculadora vai me retornar 11. A HP12C não é mais difícil que as calculadoras convencionais. Ela é diferente. Por isso será um pouco lento o nosso entendimento, mas nós vamos estudá-la em detalhes. Vamos limpar novamente, vamos fazer outra operação. 4, eu aperto Enter, e agora eu vou somar mais 2. Então 2 e mais. E aí nós teremos 6. Limpo novamente. Vamos entender agora que eu quero fazer 4 mais 6 menos 5. 4 mais 6, 10. Menos 5, 5. Então eu digo 4 e dou Enter. Digo 6 e digo que eu quero mais. E ele automaticamente já ficará com 10. E agora eu quero diminuir. Eu digo agora eu quero um 5. E eu quero isso menos. E ele já aparece 5. Como você vê, é um pouco diferente. Mas com a prática, a gente vai ver que ela é muito simples e muito poderosa na hora de usar. Oi, como vai? Estamos de volta com a nossa segunda aula a respeito da HP12C, a pequena calculadora eletrônica, mas que na verdade é quase que um computador. Vamos falar um pouco sobre o teclado da HP12C. Você deve ter visto que a maioria das teclas da HP12C realiza 2 ou até mesmo 3 funções. Observe que nós temos o teclado primário, que as teclas estão em branco. Existe aqui na parte inferior alguns caracteres em azul e aqui na parte superior caracteres em amarelo. Você já deve ter percebido que se você apertar a tecla F, que está aqui no canto, para realizar os cálculos, os números devem ser informados na ordem. Após a introdução do primeiro número, pressiona a tecla Enter e em seguida o segundo número e a operação a ser realizada. Vamos dar um exemplo e você vai ver como vai aparecer no visor. Por exemplo, eu quero introduzir com o número 10. Então eu venho aqui, coloco 1, 0 e aí eu pressiono a tecla Enter. Eu estou dizendo à calculadora que este é o número base, é o número de origem. A partir daqui eu vou realizar a operação que eu quero. Por exemplo, eu quero somar esses 10 ao numeral 8. Então agora eu aperto 8 e digo à calculadora que eu quero somar. Apertei o mais e ele vai aparecer automaticamente o número 18. Se eu quisesse diminuir 3, bastava que eu colocasse agora o número 3 e dissesse a calculadora menos, e automaticamente ele já faria a operação colocando ali 15. Vocês devem ter visto também que aqui nós temos aquelas casas decimais. No caso aqui são 2. Se nós não tivéssemos casa decimal alguma, ele iria sempre arredondar o número. Ou seja, se o número seguinte for 0 a 4, se mantém. No entanto, se for 5 a 9, a calculadora passa a arredondar o número automaticamente. Vamos fazer um exemplo disso para que a gente possa entender. Eu vou aqui para a teclazinha de limpar, Clear. Você viu que já zerou. E vou usar como exemplo o número 500. Então eu pego aqui, ó, 500, usei o número 500 e aí eu vou dar Enter. Ele aceitou o número 500. E agora eu vou dividir esse número por 27.
Então eu vou pegar aqui, ó, 2, 7 e vou dizer à calculadora que ela divida. Você percebe aí que nessa divisão ficou 18,52. Agora, se você pressionar a tecla F, você lembra da primeira aula, que o F e o número que a gente colocar depois vai ser a quantidade de casas decimais. Vamos dizer que eu quero 3, então eu aperto o F e agora, olha que o Fzinho apareceu aqui embaixo, ó, e eu aperto 3, vai ser 3 casas decimais. Você viu que agora não é mais 18,52, mas é 18,519. Se eu quiser com 5, eu aperto o F e 5. Automaticamente ficou com 18,51852. Mas se eu apertar o F e disser apenas 0, ele automaticamente, ao invés de 18, pulou para 19. Aí a pergunta é, qual seria a resposta correta? Era o 18,519, o 18,51852 ou simplesmente o 19? Na verdade, todas as respostas estão corretas. Porém, convém observar o número de casas decimais que se deseja a cada exercício. Perceba que estamos com o resultado no visor 19. Se nós multiplicarmos esse 19 por 4, vamos botar aqui, ó, 4, e aí multiplicarmos. A HP 12 vai dar o resultado de 74. Por quê? Porque ele está arredondando. Mas se eu vier aqui e apertar o Fzinho e pedir 2 casas decimais, você vai ver que já é 74,07. Isso quer dizer que a HP 12C não multiplicou o número arredondado que aparecia no visor, ou seja, o número 19, mas sim o resultado da divisão com todas as casas decimais, ou 18,51852. Foi assim que fez. Então, essa calculadora realmente é impressionante. Mais uma vez, aprendendo como fazer para limpar os registros, a gente já sabe que é só usar a tecla Clear e ele já limpa tudo que está no visor. E se você pressionar o F e depois a tecla Clear, você limpa todos os registros da calculadora, inclusive aqueles que estão na memória. Se você quiser mais alguma informação, lembre-se, basta ir no site www.cursosdegraça.com.br e você vai ver esse e outros cursos, todos eles gratuitamente. Então, até a nossa próxima aula, quando vamos aprender mais acerca da calculadora financeira HP12C. Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa aula calculadora HP12C, a calculadora financeira. A gente vai ver nessa aula como trocar os sinais, como funciona a pilha operacional da calculadora. Primeiro, para que você possa trocar de sinal na calculadora, é muito simples. Vamos dar um exemplo aqui prático. Nós colocamos 12 e colocamos na memória, apertamos a tecla Enter. Se eu quiser trocar esse número para um número negativo, basta apertar essa teclazinha aqui, ó, CHS. CHS, que em inglês quer dizer troca sinal. Isto é, transforma o número que estiver no visor positivo, negativo ou vice-versa. Olha só um exemplo. O número agora passou a ser negativo. Se eu apertar novamente, ele vai passar a ser positivo e assim sucessivamente. É bom a gente entender que essa tecla vai ser muito utilizada ao longo do nosso aprendizado da calculação, como é que funciona o cálculo em cadeia. É o seguinte, toda vez que o resultado de um cálculo estiver no visor e se desejar armazená-lo para efetuar outro em seguida, não é necessário pressionar Enter, pois o resultado será armazenado automaticamente. Isso ocorre porque a HP12C possui 4 registradores, os quais são usados para armazenamento de números durante os cálculos. Esses registradores, conhecidos por memórias de pilha operacional, são designados por X, Y, Z e T. Por exemplo, eu coloco 12, pressiono a tecla Enter, está ali no visor. Se eu agora vier aqui e colocar
18, está armazenado automaticamente aqueles 12 na memória da calculadora. Se eu vier agora e apertar aqui mais, ele automaticamente chama o número que estava guardado e aparece agora o número 30. Mas vamos entender melhor como funciona a pilha operacional com esse demonstrativo que vamos colocar agora na tela. Vamos ver estes exemplos. Se eu tomo por base os números 3 mais 4 mais 5 mais 6, que somados vai dar um total de 18. E eu preciso ter esses números guardados na memória da nossa HP para depois ir executando as operações. Veja que aqui nós fizemos uma simulação do teclado com as letras X, que é o que aparece no visor, Y, que é o que é armazenado, Z e T. É bom entendermos primeiro o seguinte. Primeiro nós vamos limpar o que aparece aqui no visor, né? Vamos limpar também toda a memória, então eu vou apertar aqui a tecla F, Clear, e vou limpar toda a memória. Vamos então ver agora como é que funciona. Eu disse que iríamos fazer o seguinte no exemplo: somar 3 mais 4 mais 5 mais 6, que dava igual a 18. Então primeiro eu vou digitar 3, que é o que vai aparecer ali no visor. Então vamos lá, digito 3 e aí vou apertar Enter. Viu que apareceu só o 3? Quando eu apertar Enter, aparece o 3,00, como está aqui no exemplo. Digitei 3, no visor apareceu 3. Quando eu disse Enter, ele apareceu 300. Isso está no visor e isso também está na memória Y. Agora eu vou digitar o 4, vai aparecer só o 4. Quando eu der Enter, o 4 vai estar no visor, o 4 vai ficar na memória Y e vai empurrar o 3, que já estava aqui guardado, para a memória Z. Da seguinte forma: 4 e Enter. Então você está vendo que ficou o 4 aí no visor, mas na verdade o que aconteceu é que já temos 4 no visor, 4 em Y, 3 que está em Z. Vamos fazer a mesma coisa com o 5 e depois com o 6. Ou seja, se eu pegar agora e apertar o 5, der Enter, vai estar os 3 do mesmo jeito. E agora se eu apertar o 6, a gente vai fazer o seguinte: após apertar o 6, olha o que você tem guardado no Y 5, no Z 4 e na memória T 3. É claro, não precisa ser Y, Z e T, pode ser A, B, C, D, a letra que você quiser dar. Basta que você entenda que nós temos 4 memórias, uma que vai estar no visor e outras 3 que vai estar armazenada. Então a gente já tem esse 3 guardado, 4 guardado, 5 guardado. Eu agora coloquei 6. Na hora que eu apertar a teclazinha mais, esse 6 vai ser somado com esse 5 que já existe lá. 6 mais 5 vai ficar 11. Vamos ver se é isso que acontece mesmo. Tá aí o 6 e eu apertei mais. Automaticamente apareceu o 11, ó, como está aqui. Sumiu o 5, porque ele já veio para a memória. Agora o que eu tenho lá é 11, a próxima é 4 e é 3. Se eu apertar o mais novamente, vai somar 11 mais 4, 15. O 3 vem para cá. Se eu apertar novamente, vai ser 15 mais 3, 18. E fica sempre o último na memória. Então vamos ver aqui, ó. Quando eu der um mais novamente, foi para 15. E mais novamente, e ele foi para 18. Só para que a gente possa entender como é que funciona a pilha operacional. Vamos ver outro exemplo para a gente entender a pilha operacional. Digamos que eu coloquei agora, vamos limpar tudo que está na memória. Clear, não tem mais nada, então vou digitar agora 25 e Enter. 17 e vou colocar mais. Então 25 mais 17, 42. Já ficou lá na memória. Aí agora eu vou digitar 16, fazendo outra conta, hein? 16, 7, 16, 7, menos
16 menos 7, 9. Olha, eu já tenho 42 na memória, agora eu tenho 9 na memória. Aí eu venho agora e faço outra conta. 54, Enter, 6, vou dar vezes aqui para a gente fazer todas as operações. Fizemos de adicionar, fizemos de subtrair e agora de multiplicar. 54, 6 vezes 324. Então nós temos na memória o 9 e temos na memória o 42. Eu tenho aí na tela 324. Se eu der um mais, ele vai somar com o 9, ó, 333. Temos na memória agora o 42. Se a gente der agora um dividir, o que vai acontecer? 42 dividido por 333, que vai dar 0,13. Ou seja, nós fizemos 4 operações de forma simultânea e tudo continua armazenado nessa pequena calculadora. A quarta aula do curso de HP 12C. E vou começar com um recado para você. Você sabe que o curso de HP 12C você pode encontrar sempre no site www.cursosdegraça.com.br e ver esse, entre outros cursos, totalmente de graça. Nós vamos então para a nossa quarta aula e vamos trabalhar hoje com funções de porcentagem ou de percentagem. Para calcular o valor correspondente à porcentagem de um número, você tem que ter o número, o valor e saber quanto você quer deste percentual. Vamos tomar como base, como exemplo, R$400. Então eu venho aqui na calculadora, digito 400, aperto a tecla Enter. E aí vamos supor que eu quero calcular 17% desses R$400. Basta então que você agora introduza 7 e aí vai aqui, ó, para a teclazinha de percentual e ele vai mostrar lá R$68. Só para a gente testar e ver se a calculadora está fazendo a continha direitinho, você coloca aqui 100 e aí vamos fazer 17% de 100. 100, Enter, e agora 17% e ela vai ter que me dar exatamente R$17. Quando eu clicar aqui no percentual, ó, me deu 17, está trabalhando direitinho. Vamos limpar aqui. Já vimos como funciona para a gente fazer um percentual. Para calcular a variação percentual entre dois números, introduza o valor mais antigo da operação, seguido da tecla Enter. Introduza então o segundo número e aí peça a variação percentual. A variação percentual eu sei com essa tecla aqui, delta percentual. Vamos supor que o produto hoje de nossa loja a gente está vendendo por R$7. 7, Enter. E vamos supor que amanhã eu quero vender esse produto por R$8,9. Então o produto saiu de 7 para 8,90. E eu quero saber qual foi o aumento que eu dei. Ou seja, qual foi a variação percentual. Basta que eu aperte a tecla delta percentual e ele vai me dizer que o aumento foi de 27,14%. Foi isso que eu aumentei, de 7 para 8,90. Simples, né? Vamos entender agora algo diferente aqui sobre o percentual. Vamos supor que eu tenho 4 valores somados e de repente eu quero saber o que é que determinado valor representa do total. Por exemplo, vamos supor que eu tenho R$23.200, que são os salários que eu pago. Eu pego 23.200 e aperto a tecla Enter. Aí eu tenho mais R$7.800, que é de manutenção da minha empresa. Eu vou somar isso, basta apertar aqui o mais, ó, e ele foi para 31.000. Eu tenho R$6.000 que na minha empresa se gasta com água, luz e telefone. Vou aqui mais, ele me deu 37.000. E eu tenho mais 13.000 na empresa que gastamos com despesas diversas. Então eu tenho agora um total somado de R$50.000. Só que eu quero saber o que é que cada valor daquele representa do total. Então primeiro eu tenho o total 50.000, Enter. E depois eu quero saber os salários representa quanto desses 50.000. Então eu vou aqui, ó, coloco os 23.000
R$1.200. E basta que eu pergunte ao computador com essa teclazinha aqui, ó, percentual T, ou seja, qual é o valor que representa do total os salários. Quando eu apertar, ele vai me dar automaticamente, desculpe aqui, vamos repetir só para não confundirmos, coloco os 50 mil e Enter, e depois eu vou colocar os 23.200, já que eu apertei aqui duas vezes sem querer a tecla. Então, quando eu botar o 23.200 e apertar o percentual T, ele vai me dar 46,4 ou 46,40. Este é o percentual do total. Ou seja, os salários representam 46,4% do total. Vamos supor que eu quero saber o que representa a manutenção, 7.800. Eu repito a operação. Coloco 50 mil, aperto a tecla Enter, e aí eu venho 7.800 representa quanto desse total? 7.800, vou lá, percentual T, e ele me diz que é 15,6 ou 15,60% do total, é o que representa 7.800. E assim por diante, até que você chegue ao valor que você quer. Ficou claro? São essas três teclas que trabalhamos com porcentagem ou com percentagem. Então, até a nossa próxima aula. Vocês lembram que a tecla em amarelo faz com que funcione os caracteres acima das teclas e que a tecla em azul faz com que funcione os caracteres abaixo, ó, que estão aqui em azul. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é apertar aqui a tecla G e vai dizer que a gente quer DMY. E apareceu aqui, ó. Eu estou querendo dia, mês e ano, que é a sigla em inglês, né? O padrão geralmente é mês, dia e ano. Mas a gente aqui no Brasil se utiliza de dia, mês e ano. Então, entendendo isso aqui, lembrando sempre que quando aperta a tecla G, a função em azul é a que vai ser utilizada. Então, vamos começar tratando de data futura. Para utilizar o calendário, a gente vai introduzir uma data conhecida, separando o dia e o mês pela tecla ponto e depois a tecla Enter. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a data seja 17 de janeiro de 2020. Então vocês viram que eu coloquei 17.01 janeiro 2020. E aí eu vou apertar a tecla Enter. Você vai dizer, ué, sumiu 2020. Claro. Lembra da aula anterior? Quando eu apertar aqui essa tecla e colocar mais caracteres, eu vou ver tudo que eu quero depois do ponto. Então, se eu apertar o Fzinho aqui e disser que eu quero 6, ó, a data está lá. A data completa, 17 de janeiro de 2020. Vamos supor, então, que eu fiz uma compra no dia 17 de janeiro de 2020 para pagar com 45 dias. Então, eu quero saber qual será a data futura. Já botei lá que é 17 de janeiro de 2020. Basta eu vir agora e apertar 45 dias, que é o que eu quero. Então eu aperto G e pergunto a ele, aqui ó, embaixo, ó, date, em inglês, qual é a data? Quando eu apertar, ele vai me dar 2 de março de 2020. E veja como a maquininha é inteligente. Porque o vencimento ficou 2 de março de 2020. Se você pegar um calendário desta data, você vai ver que o ano de 2020 é de 29 dias em fevereiro, que eu já coloquei isso de propósito. Então, dia 17 de janeiro a 17 de fevereiro são 31 dias, já que janeiro é mês de 31 dias. E de 18 de fevereiro a 29 de fevereiro são 12 dias, ou seja, 31 mais 12 igual a 43, mais 2, 45, que dá 2 de março. Observe aí no visor um número que aparece à direita aí do resultado. Ó. Que número é? Número 1. Ele representa o dia da semana em que esta data vai ocorrer. Né? O número 1 significa segunda-feira, o 2 seria terça-feira, o 3 quarta-feira,
4, quinta-feira, 5, sexta-feira, 6 será sábado e o 7 será domingo. Olha, diferente. O primeiro dia da semana é o domingo. A calculadora conta o primeiro dia da semana como a segunda, já que a segunda é o primeiro dia útil. Então, 2 de março de 2020 vai cair aí numa segunda-feira. Qualquer coisa você confere aí no calendário e vê se está certo. Vamos ver agora uma data passada. Vamos apagar aqui. Nesse exemplo anterior, nós vimos que o vencimento foi no dia 2 de março. E se a compra foi feita para pagamento em 45 dias, qual foi a data da compra? Vamos lá. Se nós chegamos na data 2 de março de 2020, isso é a data de pagamento, lembre-se, isso é a data de pagamento, não a data de compra. Então, se eu cheguei em 2 de março de 2020 como data da compra, e eu já sei que essa data existe, e eu sei que estou pagando com 45 dias, eu quero saber qual é a data passada. Então eu venho aqui, ó, e boto 45 dias, e agora eu vou querer ver o passado. Você sabe que se você apertar a teclazinha CHS, o que acontece? Ele coloca negativo. Quando você vai para uma data no passado, sempre você aperta ali primeiro para ele ficar negativo. Ou seja, eu quero 45 dias atrás. E aí eu venho aqui e boto agora o G. E agora essa tecla não é mais CHS, mas agora ela é date, é a de baixo. Então quando eu apertar, ele vai dar a data 17 de janeiro de 2020. Certinho, certinho. A data da compra foi 17 de janeiro de 2020, sexta-feira. Lembra? Se o número 1 representa a segunda, consequentemente, dia 5 será uma sexta-feira. Vamos ver também a variação de dias entre datas. Vamos primeiro entender o seguinte. Para calcular o número de dias existente entre duas datas, introduz a data mais antiga, pressione Enter, depois a data mais recente, e pressione a tecla G para mudar de novo, delta dis. Aqui, ó, essa teclazinha. Então vamos fazer assim, vamos limpar. E a gente já sabe que é 17 de janeiro, mas a gente vai começar tudo de novo. Você entendeu? 17 de janeiro, foi quando eu comprei, lembra? De 2020. E o pagamento, vou dar Enter. E o pagamento vai ser que data? Dia 2. Desculpa, limpar aqui. Vamos de novo. O pagamento vai ser dia 2 de março de 2020. Quando eu colocar aqui o pagamento para 2 de março de 2020, basta eu vir aqui, apertar a teclinha G e essa aqui, ó, delta DYS, e ele deve me dar exatamente a quantidade de dias, e deu certinho, 45 dias, que é claro, a gente já sabia, não é verdade? Fazer aqui uma brincadeira. Eu nasci no dia 28 de junho de 1968. E aí eu dei Enter em 28 de junho de 1968. Vamos supor que hoje seja 17 de janeiro de 2020. Primeiro eu coloquei ali os dias, o dia que eu nasci, depois eu coloquei o dia de hoje, 17 de janeiro de 2020. Então eu vou dizer lá a calculadora GAD. E ela deu 18.830 dias. Então eu já vivi 18.830 dias até essa data de 17 de janeiro de 2020. Vamos então inverter agora. Eu já sei que eu vivi 18.830 dias, não é verdade?
a gente já sabe que viveu 18.830 dias. Vamos supor que eu colocasse a data agora de 17 de janeiro de 2020. Lembra que eu vivi 18.830 dias? E aí eu botasse 18.830 dias. Negativo, né? 18.830 dias, ia lá para o G e dizia, que data caiu isso? E ele já me deu lá, ó, 28 de junho de 1968, e eu nasci, ó, no dia 5, que é a sexta-feira. Descubra você também aí qual foi o dia da semana que você nasceu. E até a nossa próxima aula. Oi, como vai? Estamos de volta a mais uma aula sobre o uso da memória e como armazenar e recuperar valores. Primeiro, a calculadora HP12C possui 20 memórias para armazenamento de valores que vão de 0 a 9 e de ponto 0 a ponto 9. Para armazenar um valor, deve-se digitá-lo e em seguida pressionar a tecla STO, que está aqui, ó, no canto. Vamos dar um exemplo. Vamos tomar por base o valor 25. Eu digitei 25 na minha calculadora e dei Enter. Se eu quiser armazenar esse valor, basta você apertar aqui, ó, STO e aí apertar a tecla 1. Pronto, você acabou de dizer a ela que está guardado os 25 na tecla 1. Aqui nós limpamos a calculadora. Vamos supor que você quer chamar, trazer de volta esse valor. Basta você apertar aqui, ó, RCL, apertar o 1, ele já traz automaticamente o 25. Digamos que você quer guardar o valor 32. Você digita 32, aperta a tecla Enter aqui, para armazenar, já sabe, STO, basta colocar no 2. Se você quiser chamá-lo de volta, basta, vamos limpar aqui primeiro, que você coloque RCL 2, apareceu o 32. Se você colocar o RCL e apertar o 1, ele vai apertar o 25. Se você colocar mais, ele somou o 32 mais o 25 e já lhe deu a resposta, que é 57. Você pode fazer então de 0 até o 9 ou de ponto 0 até o 9, o que dá 20 teclas de memória na sua calculadora HP12C. Vamos agora resolver um problema de uma operação de potenciação na HP12C, né? Vamos primeiro entender o que é potenciação, vamos relembrar potenciação, na verdade. Está lembrado? Uma potenciação seria 3 à terceira, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 3 é a base, aqui nesse caso 3 é o expoente e 27 é a potência. Assim sendo, né, o número que se repete como fator é denominado de base, nesse caso é o 3, o número de vezes que a base se repete é denominado de expoente, que no caso é o 3, o resultado é denominado de potência, que aqui no caso seria o 27. Então, para calcular o resultado de um número elevado a um expoente qualquer, introduz a base, no caso 3, e aí apertei a tecla Enter. E depois de colocar o número, ele deve ser elevado a um expoente qualquer, que no caso da gente também foi um 3. Então eu clico de novo aqui no 3, e aí o que é que eu vou fazer? Vou pressionar a tecla YX, que é a tecla de potência. Quando você apertar aqui, ele já calcula automaticamente 27. Quando o expoente for uma fração, lembre-se disso, será necessário inicialmente resolver a fração para depois calcular a potência. Veja só este exemplo. 2 à terceira seria 2 vezes 2 vezes 2, na verdade? Então, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 4, 8. Olhando aqui na calculadora HP, limparia a tela,
vamos colocar 2 e Enter. 2 elevado à terceira, então 3yx, já está aqui a potência, ó, vai dar o número 8. Voltando ali ao exemplo, vamos supor que fosse 2 a 6 meios, 6/2. Então veja como a gente faria na calculadora. 2 Enter, né? 6 Enter, 2 dividido, já dividiria 6 por 2, e depois quando eu apertasse YX, ele teria que me dar o número 8. Vamos ver então se é isso realmente que acontece. Então, o que era que eu teria que fazer? Primeiro colocar 2, Enter. Depois eu colocaria 6 e também colocaria Enter. E aí 2 dividido. Quando eu colocasse 2 dividido, ele iria entender que era para chegar nos 3. Então eu colocaria YX e ele me daria de novo 8. Lembrar que quando o expoente for um número negativo, lembra da teclazinha CHS? Se o número for negativo, você aperta aqui ó, em CHS e ele vai automaticamente ficar negativo. É claro que se eu apertar essa tecla novamente, ele fica positivo. Só lembrando, quando tiver um expoente negativo, eu uso o CHS. E quando o expoente for uma fração, eu devo me utilizar primeiro da divisão. Sempre primeiro a divisão, para depois ele entender. Só aqui repetindo, olha, 2 a 6 meios. Eu vou botar 2. A calculadora guardou. Aí agora eu coloco 6, Enter, 2 dividido, ele dá o 3, mas quando eu botar o Y, o X, o Y, ele vai me dar o 8, que é isso que a gente está querendo. Então, vamos lá. Até na nossa próxima aula, então. É uma remuneração do capital, podendo ser definido como o aluguel pago pelo uso do dinheiro. A taxa de juros, que seria isso? É a razão entre os juros recebidos, né, ou pagos, depende se você estiver devendo, no fim de um período de tempo. Lembrando sempre que a taxa de juros está sempre relacionada com a unidade de tempo, ou ela é feita ao dia, ou ao mês, ou ao ano. E o capital inicialmente empregado é exatamente a soma disso tudo. Ou seja, a taxa de juros ela está ligada ao capital inicial e também ao tempo. Vamos entender melhor. Qual é a taxa de juros cobrada por um empréstimo de 120 por um ano? Se no final, ao término, eu pagarei R$ 134,40. Então veja que o capital inicial ele é 120, esse era o dinheiro que eu tinha no início. No final, eu tenho R$ 134,40, ou seja, o que eu ganhei de juros foi R$ 14,40. A minha pergunta, a interrogação é: qual foi a taxa de juros? Vamos entender logo isso vendo o que é juros simples. Você sabe o que é juros simples? É aquela conta em que a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Neste regime de capitalização, a taxa varia em função do tempo. Ou seja, se nós quisermos converter a taxa mensal em anual, basta multiplicar por 12. E se quisermos a taxa diária, tendo a mensal, basta dividir por 30 e assim por diante. O cálculo dos juros é formado por essa expressão aí. O valor dos juros é obtido por meio da expressão J, que é o valor dos juros, é igual a C. C é o que? É o capital, o principal ou o valor presente, vezes I, que é a taxa de juros, vezes N, que é exatamente o prazo que eu tenho para pagar os juros. Vamos ver então como é que funciona isso na HP 12C. Qual o valor dos juros correspondentes a uma aplicação de R$ 420 a taxa de 1,5% ao mês por um prazo de 3 meses? Então, primeiro eu tenho que colocar o valor, R$ 420, e aí eu dou Enter. Esse é o valor principal. A taxa é de 1,5%. Então eu pego 1,5%.
vai me dar R$ 6,30. E aí eu multiplico isso, ó, por 3. E ele me dá R$ 18,90. Por quê? Porque é um cálculo simples. É os juros que eu quero de 1,5% em R$ 420 e depois pelo prazo de 3 meses. Basta eu colocar exatamente os 420 e dar Enter, 1,5% que vai dar os 6,30 e depois multiplicar por 3 para atingir aí os 18,90. Vamos fazer aqui outro cálculo com juros simples. Digamos que você tenha R$ 1.000. Vamos colocar aqui R$ 1.000, dá Enter. E você vai emprestar esse dinheiro cobrando 2% de juros. Então 2%. R$ 20 é quanto a pessoa vai pagar, digamos, por 30 dias de empréstimo desse dinheiro. Se ele ficar com esse dinheiro 5 meses, é só colocar aqui 5 vezes e vai dar o total de R$ 100. Você já sabe, então, como é que pode fazer o juros simples. É algo bem simples, bem prático. Na próxima aula, a gente vai ver como trabalhar com juros compostos e aí sim você vai ver que existe uma pequena diferença entre os juros simples e os juros compostos. Até a nossa próxima aula. Nós vamos ver hoje a nossa última aula do curso básico de H12C. Ela já faz isso de forma bem prática para você. Vamos entender que você tem R$ 1.000, será emprestado por 3 meses e a taxa de juros será de 5% ao mês. Então veja só, eu vou chegar aqui e vou colocar primeiro os R$ 1.000. Esse aqui é o valor do capital ou o PV. PV é o presente valor. Está a sigla em inglês, fica ao contrário, né? Então presente valor. Eu disse a calculadora que é R$ 1.000. Eu vou dizer a ela que eu quero 3 meses. Então 3 é o tempo. Letrinha N, ó, do tempo. Disse que o tempo é de 3 meses. E que a taxa será de 5%. Cliquei no 5 e aí a teclinha I dizendo que a taxa é de 5%. Eu quero saber quanto é que ele vai me pagar no final dos 3 meses. Então eu vou para a teclinha aqui, ó, FV, que é valor futuro. Aqui é o valor presente, aqui é o valor futuro. E essa outra aqui depois você vai aprender a calcular as prestações. Mas se você clicar aqui agora em valor futuro, ele lhe deu aí, ó, 1.157,63. Como é no futuro, ele coloca sempre negativo, você tem que inverter com a tecla CHS. Então, o quanto ele vai lhe pagar no futuro é 1.157,63. Por quê? Porque nos juros compostos, coloca juros sobre juros. Porque se você pegar 3 meses com 5%, 5% de 1.000 seria 50, multiplicado por 3 dos juros simples, ia dar apenas R$ 150. Mas veja que é aqui diferente, dá 157,63, porque o cálculo é feito de juros sobre juros e a calculadora já faz tudo isso para a gente de forma simples e prática. A gente não venha a se confundir, é melhor entender um pouco o teclado. Lembre-se que o N significa o prazo. Olha que aqui vai amortizar em cima, ó, e aqui embaixo multiplica por 12 se eu quiser a teclazinha azul. A mesma coisa aqui também, ó, dividido por 12, ou a tecla I, que é de taxa. PV aqui é o presente valor, o valor atual. PMT é o valor das prestações ou dos pagamentos. FV é o valor futuro, ou valor total. E não importa a ordem de entrada dos dados, mas a taxa e o prazo devem ser informados na mesma unidade de tempo, só isso. Faz necessário um mínimo de 3 dados para que a calculadora possa fazer o cálculo. Vamos pegar esse cálculo que a gente acabou de fazer e vamos inverter essa tabela. A gente já tem o valor futuro, 1.157,63, e eu vou cometer aqui um erro de propósito para que vocês possam aprender. A gente já sabe que a taxa é de 5%, a gente já sabe que o tempo é de 3 meses. Qual o valor que eu tenho? Vamos dizer que eu não sei quanto foi que eu emprestei. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo, aí vai a pegadinha para vocês. Então eu diria que a taxa é de 5, então se eu botar lá o 5 vai para I, que é taxa.
O presente valor é de 1.000. Então eu fui lá, ó, coloquei 1.000 e botei no presente valor. E eu sei que o valor futuro foi de 1.157,63. Esse foi o valor futuro, né? Aí eu quero calcular o tempo, quero calcular N. Vai dar o quê? Um erro. Por que deu esse erro? Você conseguiu detectar por quê? Vou limpar aqui e vou explicar por quê. Você lembra que 1157,63 do valor futuro, ele tinha que ser negativo. Lembra que a gente corrigiu isso? Sempre você tem que prestar atenção nisso. Então, isso seria o valor futuro. Aí agora vamos colocar de novo 1.000 sendo o presente valor. E vamos colocar agora 5, que é a taxa. Então agora só falta a gente calcular quanto é que foi o tempo. E ela já me deu aí que foi 3 meses. Como essa calculadora sabe das coisas, hein? Vamos agora calcular a prestação do carro novo. A gente vai comprar um carro novo. Quanto custa o carro novo? R$33.000. Aí você vê a pessoa que está lhe vendendo com a calculadora financeira HP, ela faz isso. Pega R$33.000 e diz, este é o valor presente. Tá vendo? Em quanto tempo você vai comprar esse carro? Em 36 meses, 3 anos. Aí vem aqui, ó, 36 meses. Qual é a taxa de juros? Aí a taxa é 2%. Colocou lá a taxa de juros 2%. Aí você vem aqui e diz, eu quero saber agora quanto eu vou pagar por mês. Ele automaticamente faz o cálculo para você. Só que eu acho que ela fez aqui um cálculo errado porque não estava limpo totalmente a memória. Vamos limpar, vamos fazer de novo. Então vê só. Reg. E aí eu limpei totalmente a memória. Vamos de novo. 33.000. Este é o valor do carro. Isso é o presente valor. Aí. 36 é o tempo de meses. É o tempo, né? 2 é a taxa. E agora vamos ver o PMT, ou seja, as prestações. Agora sim. 1.294,68, este é o valor que você vai pagar por mês. Aí você vai ver agora quanto é que você está pagando. Não é 36 meses? Só para você ter uma ideia do que é que você está pagando. Você bota aqui 36 vezes e veja que o seu carro vai sair por R$ 46.608,63. Você não comprou ele por 33 mil? Vamos ver quanto é que você está pagando de juros aqui, ó. 33.000 menos, ele já dá o valor. Você está pagando R$ 13.608,63 de juros. Se eu pegar isso aqui e dividir por 36 parcelas, veja que você está pagando R$ 378,02 por parcela de juros. Como era 1.294,68, você está pagando 378 de juros, vamos ver lá, R$ 1.294,68, que foi o valor integral da parcela. Se eu diminuir isso aqui, ó, basta vir aqui, eu estou abatendo do meu principal o valor de R$ 916,66, isso por mês. E só para terminar agora, vamos limpar aqui, reg, e vamos fazer a seguinte preposição, seguinte proposta para você. Um vendedor foi vender uma TV e ele disse o seguinte: você quer o pagamento à vista, custa R$ 1.300, ou quer em 3 parcelas de R$ 468,45 sem entrada? Aí a pergunta é, qual foi a taxa cobrada aí do financiamento? Então você já sabe, ó, quanto foi? 1.300. Ele perguntou, você quer pagar 1.300 à vista? Então esse seria o presente valor, né? O valor de à vista. Ele disse que se você não quiser, você pode pagar 468,45 em 3 meses. Lembra que sem entrada, então botar aqui ele para ficar negativo. Lembra do negativo? Esse é o valor da prestação.
E ele disse que era em 3 parcelas, né? Então o tempo aqui, ó, é em 3 meses. E a gente quer saber o quê? Qual é a taxa? Então agora basta eu clicar aqui e ele vai me dar. A taxa foi de 4%. Parabéns! Você concluiu o curso básico